Olá, amigos, que todos tenham uma sexta-feira de paz, na graça e no poder de Jesus. Vamos recapitular a lição que nós vimos durante esta semana. E hoje, 2 de setembro, é um estudo adicional da lição de número 10, que ela tem como título Mansidão no Crisol. A lição que nós vimos durante essa semana ela foi baseada nos livros das Sagradas Escrituras de Mateus, no capítulo 5, Ezequiel, capítulo 24, Êxodo, no capítulo 32, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e nos Salmos 62. As dificuldades que todos nós temos, para enfrentar esse mundo cheio de aflições e tribulações, elas podem ser diminuídas tremendamente por aquela mansidão que vem do nosso Salvador Jesus. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, das injustiças, das repulsas, dos aborrecimentos que nós temos diariamente e onde nós somos vítimas. E esses deixarão de lançar a sombra sobre o nosso coração. E em Mateus, no capítulo 5, Jesus dá o início ao seu sermão mais famoso, que é o Sermão da Montanha, onde ele fala acerca das bem-aventuranças. E no versículo 5, o Mestre Jesus ensina algo importante para o nosso caráter, que é o verso para memorizar da lição dessa semana, que ele diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5. A mansidão é um dos atributos divinos, onde um homem e uma mulher podem desenvolver a capacidade de suportar danos, tirar o furor do coração, com paciência e sem ressentimentos, e viver em harmonia com as demais pessoas. As pessoas que conseguem desenvolver esse atributo têm o maior sucesso na vida social, no seu trabalho, em todas as atividades da sociedade. E elas sentem paz de espírito ao fazer isto. Porém, isto não quer dizer que as pessoas que possuem a mansidão, elas são obrigadas a aceitar pacificamente agressões, injustiças, situações abusivas e às vezes até violentas, sem que haja uma reação para se proteger. Onde o manso, ele deve reagir com equilíbrio, com calma, com bom senso, buscando uma solução inteligente, sem retribuir as agressões, respondendo com respeito, com calma e, acima de tudo, mansidão. O evangelista, pastor e escritor escocês Oswald Chambers, ele escreveu em um dos seus livros que ele disse que Deus visa nos tornar pão quebrado e vinho derramado. Isto para as outras pessoas. Essa expressão, com toda certeza, quando é falada, nós já lembramos de Jesus Cristo, onde o seu sacrifício na cruz do Calvário é o pão quebrado, ou talvez o pão partido, como alguns conhecem, o seu corpo, e o vinho derramado na cruz do Calvário, o seu sangue. E aqui o escritor usa de uma metáfora para lembrar das pessoas que se sacrificam em ajudar ao próximo, em favor de outras pessoas, como fez o nosso Mestre Jesus, que renunciou a tudo, a vida no céu, para nos salvar. E aqui as pessoas que deixam assim de lado assim, os privilégios, a boa vida que elas têm, uma casa boa, bens de família para ajudar ao próximo, também são chamados de pão quebrado e vinho derramado.
E as Sagradas Escrituras mencionam várias pessoas que foram o pão quebrado e o vinho derramado, onde eles renunciaram o que tinham para trabalhar pelos menos favorecidos, né? Como foi o caso de Moisés, que é um bom exemplo, né? Onde ele tinha um tremendo de um conforto no palácio lá no Egito, onde ele foi criado, né? Desde neném, e deixou tudo para trás e foi libertar da escravidão o povo que ele pertencia, né? Os hebreus, deixando de submeter-se, mesmo durante junto com esse povo, a críticas, a oposição. Ele estava ali liderando rebeldes. E a única coisa que ele pretendia na sua vida era abençoar as pessoas. Outro bom exemplo é José, que ele é um dos 12 filhos de Jacó, que ele foi conduzido por um caminho por Deus, mas bastante difícil, né? Ele passou por um crisol tremendo, cheio de aflições, com rejeição, com traição, com afastamento da família. Ele foi preso injustamente, tudo para ele ser uma bênção à sua família e também toda a nação inteira, né? O povo de Israel. O profeta Ezequiel foi outro exemplo, né? Que ele foi usado assim como um modelo representativo do que Deus faria no seu povo em meio às aflições. E ele fez isto tudo sem reclamar, sem resmungar. Ele foi um pão quebrado, um vinho derramado. Ele se submetia a sofrimentos, onde Deus permitiu, né, que a sua esposa morresse assim de repente. Ele estava dando uma mensagem no templo pela manhã, quando chegou à tarde, a sua esposa estava morta. E ele não poderia se lamentar, chorar ou reclamar. E isso Deus pediu a ele para que ele fosse um exemplo sobre o que ocorreria com o povo de Israel posteriormente, né? E lá em Êxodo, no capítulo 32, do versículo de 1 a 4, nós vimos o episódio em que os israelitas eles ficaram assim inquietos, né, com a ausência de Moisés, que ele havia subido ao Monte Sinai para lhe receber das mãos de Deus as 2 tábuas da lei, e lá ele ficou por 40 dias, e o povo de Israel achou que ele estava demorando muito, né? E pediram para Arão, que havia ficado no lugar de Moisés na liderança, para que ele construísse um bezerro de ouro, onde eles queriam, sabe, um Deus presente, que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar, que esse Deus guiasse eles e acompanhasse a todos eles no caminho pelo deserto. E assim, Arão, infelizmente, o fez. Moisés, ao descer, né, do Monte Sinai, ele avisado, né, por Deus que o povo de Israel estava dançando e tinha feito um bezerro de ouro, estavam se corrompendo, se idolatrando. E ele, ao descer do Monte Sinai com as tábuas nas mãos, ele ficou irritado com aquele povo. E ele pega aquelas 2 tábuas que Deus havia dado em suas mãos e ele quebra na frente do povo. E ali ele estava dizendo para o povo de Israel que o povo de Israel havia quebrado os mandamentos de Deus e que eles estavam em pecados. É assim, Deus irou-se, né, contra o povo de Israel. E a intenção de Deus era destruir toda aquela gente e preservar somente Moisés, a partir dele, Moisés, fazer uma nova família, uma nova grande nação. Moisés, de bate pronto, não concordou, né? Chamou o povo ao arrependimento, pediu misericórdia a Deus
implorou o Senhor para que mostrasse a sua graça, e Deus acabou cedendo, após achar a atitude de Moisés muito boa, pela compaixão e amor e misericórdia por aquele povo pecador. E ali ele fez um papel de intercessor, né? E aqui vemos, né, Moisés pensando não nele, Moisés, porque Deus já tinha dito que ele ia salvar somente ele, Moisés, e iria destruir as demais pessoas. E ele pensando nele, mas na realidade ele estava pensando na honra de Deus. Porque ele suplicou para que Deus não destruísse aquele povo de Israel, pois senão os egípcios, né, certamente não entenderiam essa tal atitude, e iria dizer que Deus era um ditador, e eu acusaria Deus de enganar o povo e o levar para a morte, porque ele havia tirado do Egito para matá-los, assim que ele iria pensar, o povo do Egito, né? E Moisés ainda lembrou a Deus a promessa de que ele ia feito a Abraão, né? Que ele realmente pensasse nessas atitudes. E bem no fim Deus acabou perdoando aquele povo, se arrependendo. Muitas pessoas têm dificuldades de entender o mandamento do amor, que Jesus falou, pois vai totalmente, né, contra a lógica humana. Afinal, por que nós devemos fazer o bem para aqueles que só querem nos fazer o mal e nos prejudicar? Bom, Jesus veio a este mundo para nos mostrar através de sua vida o que é o amor e nos ensinar qual é o melhor caminho, mesmo para aqueles que não merecem. Que nós temos que dar amor, dar o perdão a essas pessoas. E se ele não tivesse nos amado, se Jesus não tivesse tanto amor para nós, que somos maus, né? Então nós estaríamos todos perdidos, né? Condenados eternamente, porque ele morreu na cruz do Calvário por nós, pecadores. O amor bíblico nos mostra, né, que tem que haver mais atitudes do que emoções, no caso do amor. Enquanto na sociedade, hoje o amor tem a ver com a parte romântica, né? Aquele glamour, aquela parte sentimental. O amor das Sagradas Escrituras tem a ver mais com a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso raciocínio, né? O nosso sentimento assim, de coração, através assim, de atitudes, onde tudo que nós decidimos tem uma ação prática, uma atividade prática de fazer o bem ao próximo, a favor dos nossos semelhantes, daqueles que são injustiçados, das viúvas, daqueles que sofrem nesse mundo. A melhor forma de nós lidarmos com nossos inimigos é sempre desejar o bem, para que eles possam progredir, para que eles possam prosperar, para que eles possam viver sua vida em paz. Porque quando nós tivermos a oportunidade de ajudá-los, nós devemos ser generosos com eles também, tratar com respeito, demonstrando-lhes amor e surpreendê-los, né, com atitudes práticas, né, para que eles vejam que nós somos totalmente diferentes. Seguir o exemplo de Jesus, que surpreendia, né, seus inimigos sem revidar, amando-os, e por isso que Deus faz chover sobre justos e injustos. E com isso nós devemos mostrar a graça e a misericórdia para com todas as pessoas. Todo mundo pensa que todo crente deve ser manso, tranquilo, e não reagir às ofensas e calúnias que recebemos, os maus tratos. Isto não é verdade. A Bíblia não exige isto. O que fala é que nós devemos, olha o que diz, amar o próximo como a ti mesmo. E assim sendo, nós temos que
que ter o nosso direito de nos proteger contra essas agressões, que sejam físicas, morais. É claro que muitas vezes, né, irão acontecer afastamentos, né, quebra de amizades, separações, divórcios, das pessoas se distanciarem assim, das outras pessoas más, né? Pessoas tóxicas, né? Que só querem mal, querem prejudicar a nossa vida social e às vezes até espiritual. Porém, devemos jamais deixar de amá-los e ajudá-los da melhor forma possível. Mas isso não requer que você é obrigado a ter relacionamento com essa pessoa má. Mas sempre que ela precisar, você tem que ajudar. E os maiores exemplos de mansidão no crisol vêm de Jesus. E ele até disse: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que está lá em Mateus 11, versículo 29. A humildade é a primeira qualidade do caráter de Jesus, que nos ensinou aqui em Mateus 11. Os humildes e pobres de espírito que ele fala nesse capítulo são aqueles que estão bem conscientes de que eles não são nada e que não possuem nada. Onde a humildade de coração é o fundamento para a construção do nosso caráter, sendo a maior segurança que temos para nós iniciarmos a formação das nossas vidas. O apóstolo Pedro dá conselhos e ele diz, olha o que ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 17. O maior exemplo é a vida de Jesus, que foi uma perfeita sinfonia e não houve sequer uma nota dissonante, pois ele não cometeu pecado algum, nem dolo, e nem se achou nada em sua boca para falar ou para revidar, que está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 22. Em sua obra incomparável, né, pelo resgate da raça caída, quando provocado, ultrajado, Jesus não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga ser justiça, o Deus Pai. Dizer que Deus é a nossa rocha e o nosso refúgio significa afirmar que nele nós encontramos toda a força e firmeza, poder, um abrigo seguro, a proteção necessária, independentes, né, das circunstâncias que passam a afligir as nossas angústias. Em geral, algumas pessoas assim, orgulhosas, autoritárias, arrogantes, muitas vezes agressivas, são aquelas que mais sofrem de baixa autoestima. Passam assim uma imagem assim, de que eles são fortes, né, que eles são seguros de si, mas isso não é nada disso, meus amigos. Isso é só um disfarce. Na realidade é uma falha total de equilíbrio, de bom senso, falta de mansidão, de humildade. E é o que precisam e é o que todos nós precisamos, de segurança, de dignidade, de aceitação, principalmente agora nesses tempos de angústia, né, que nós vamos passar antes da volta de Jesus, onde podemos encontrar tudo isto. E só vamos encontrar através do Senhor Jesus. Se nós não temos realmente a mansidão, o equilíbrio, a paciência, nós temos que pedir a Deus, que é um dom divino. Nós temos que pedir, implorar que Deus nos dá esses dons. Davi no Salmos 62, do versículo 1 a 8, ele diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Está lá em Salmos 12, versículo 1. O problema é que as nossas vidas, elas são caracterizadas assim por uma velocidade enorme assim, das coisas nesse mundo, né? E nós somos assim, muito impacientes, fazemos assim, muito barulho, queremos atividades rápidas. E a maioria de nós
somos assim imediatistas, queremos as coisas tudo na hora, preferimos fazer as coisas rapidamente e não conseguimos esperar. E é quando dá tudo errado, né? Daí que nós recorremos a Deus, querendo que Ele dê resposta imediata para nós. Já Davi fala no Salmo 62, e ele declara a sua convicção, a sua confiança em Deus, e ele fala no versículo 2, e ele diz: só Ele é minha rocha. Veja, só Ele é minha rocha, falando que Deus é a rocha para ele, a segurança para ele, falando que Deus é o porto seguro, sua segurança e abrigo. E olha, amigos, ele disse isto no pior momento da sua vida, após ser muito perseguido pelos seus inimigos. E por isso todos nós devemos aprender com Davi a depender totalmente desse grandioso Deus, a confiar no Senhor de todo o coração, para que Ele possa ser o nosso refúgio, a nossa rocha, e muito presente nos dias de hoje, que nós precisamos em muito. Por isso, meu amigo, minha amiga, Jesus bate no seu coração através do Espírito Santo, porque Ele quer ser a rocha na sua vida. Ele quer ser a sua segurança. Ele quer ser o seu refúgio. Basta você aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E Ele quer dar-te o presente que chama-se salvação e te levar-te para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.